Se reclamar mudasse alguma coisa, a gente estaria milionário nessa hora. Mas isso obviamente não acontece. E pior do que isso, a reclamação, ela drena muitas das vezes a nossa energia, a nossa produtividade e ela pode acabar com as nossas amizades. Mas e se eu te disser que existe solução para esse problema? Eu vou compartilhar com você uma coisa que eu tenho aprendido durante esses últimos dias e que pode ser muito importante para você, que talvez está preso nesse ciclo de reclamação, e essas informações têm um potencial muito grande para mudar a sua vida da mesma forma que tem mudado a minha vida. A primeira coisa é por que a gente reclama tanto. Existem estudiosos que dizem que a reclamação ela é como se fosse um reflexo natural da nossa da evolução do ser humano, e que isso daí serviria para que a gente estivesse mais atento ao ambiente, mais atento às coisas, aos reflexos, os estímulos negativos que acontecem no ambiente, e a gente prestasse mais atenção quanto à questão da nossa segurança e da sobrevivência no período da evolução. Mas, sinceramente, eu não acredito nisso. Eu acho que a questão da reclamação, ela tem mais a ver com uma mentalidade que acontece, que está presente na vida de de todas as pessoas. Essa mentalidade é uma mentalidade de orgulho, porque a gente acha que na verdade, as nossas soluções para os problemas, elas são melhores e mais inteligentes do que a das outras pessoas. E, querendo ou não, dentro de nós, por causa do orgulho, as coisas não estão acontecendo da forma que a gente quer, da forma que a gente julga ser melhor para solucionar determinado problema, e por causa do orgulho, a gente acha sinceramente que as nossas soluções para os problemas, elas são melhores. Mas quando não acontece do jeito que a gente quer, quando as coisas elas não acontecem da forma que a gente planejou, e a solução para os problemas que acontecem no nosso dia a dia, seja no nosso trabalho, seja na escola, seja na igreja, na rua, qualquer que seja as nossas relações com as pessoas, e as coisas não vão do jeito que a gente quer, a gente acha que a gente, de certa forma, está sendo prejudicado, porque não estão seguindo o que a gente acha que é o certo, o que a gente acha que é melhor para aquela situação, e acaba reclamando. É muito mais fácil você reclamar. É muito mais fácil reclamar. Só que uma coisa que parece ser inocente, ela traz impactos muito, muito pesados no nosso dia a dia. Ela traz impactos muito fortes no nosso dia a dia. Porque quando você vive uma vida de reclamação, você vai ficando mais ansioso, mais triste, e você pode até perder as suas amizades. Porque, na verdade, diz aí você, quem gosta de estar perto de uma pessoa que vive reclamando? Ninguém gosta. Uma pessoa negativa, uma pessoa que você conta alguma coisa e a pessoa ela tem uma opinião ruim sobre as coisas, sobre a vida, sobre os problemas, sobre qualquer atitude que você tomar, a pessoa ela é negativa e reclama. Então ninguém gosta de estar perto de uma pessoa dessa. Eu mesmo não gosto, não sei você, né? A reclamação também, ela traz uma tristeza muito grande a longo prazo, porque ela prejudica as nossas emoções, porque a gente tem um sentimento de verdade que ninguém está seguindo aquilo que a gente espera, que a gente acha que é melhor. E quando você vê que as coisas não estão andando do jeito que você quer, a gente fica chateado, porque todo mundo quer, na verdade, que as coisas aconteçam do nosso jeito. E isso não é uma realidade da vida, entendeu? No nosso dia a dia, a gente tem que entender que nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente quer. E não é por causa disso que a gente precisa reclamar, que a gente precisa deixar com que as coisas externas, elas contaminem o nosso coração, elas contaminem quem a gente é, contaminem as nossas emoções. Então a gente precisa entender o real impacto que uma vida de reclamação ela causa. Eu falo por experiência própria, quando você começa a
criar esse hábito, que não deixa de ser um hábito de reclamação, quando você menos espera, todas as coisas que não acontecem do jeito que você imagina, você começa a reclamar. Ah, o café tá ruim, o café tá caro, ah, o meu chefe é chato, ah, meu trabalho é horrível, meu trabalho, eu odeio meu trabalho, ah, minha casa, ela só vive quebrando as coisas, eu não gosto dela, eu não gosto da pintura, o meu carro, ele é velho, eu queria um carro mais novo, nossa, esse meu carro, ele vive quebrando, ah, mas a minha bicicleta furou o pneu, essa bicicleta é horrível porque ela vive furando o pneu dela, minha esposa, meu casamento é horrível, a gente vive discutindo, ela nunca me entende, ela nunca faz aquilo que eu peço para ela fazer, meus filhos são desobedientes e tal, meu cachorro é mal educado. E você percebe como que a reclamação, ela não tem limite. A verdade é essa. Se você não der um limite para ela, ela é como se fosse, sei lá, você jogasse um corante na água e ela vai cada vez mais espalhando essa cor preta e vai contaminando todas essas coisas. É como se fosse isso. Enquanto você não der limite para a reclamação, ela vai cada vez mais se expandindo e ocupando várias outras áreas da sua vida, vários outros espaços. E isso não é legal, porque às vezes um problema que é específico que você tem no trabalho, às vezes ele vai irradiando e vai contaminando o seu casamento, vai contaminando sua casa, vai contaminando sua família, suas outras amizades. E uma coisa que não tem nada a ver, se você for pensar ser lógico mesmo, ter um pensamento racional, você vai entender que, às vezes, um problema específico da sua vida, ele tem que ficar naquele lugar. Você tem que saber separar as coisas e deixar aquele problema ali somente ali. Aí, não é o caso. Você tem um problema em casa particular e você quer descontar com outras pessoas da rua. Ou você traz um problema, você tem um problema familiar e você quer levar ele para o seu trabalho. Ah, Daniel, mas a gente não é um robô. A gente acaba que a gente é influenciado por coisas que acontecem na nossa vida. Eu entendo isso. E eu entendo tanto quanto você, porque a gente vive isso. A gente é ser humano. A gente tem esse tipo de dificuldades. Mas eu estou querendo dizer só que é interessante a gente... primeiro a gente conseguir mensurar o tamanho, a gente conseguir ter noção do real impacto da reclamação. Esse é um problema que parece muito pequeno, mas ele é muito destrutivo. E se eu te disser que eu tenho algumas dicas para você parar de reclamar e mudar a sua mentalidade? E se eu te fizer um desafio, assim, você tem que parar de reclamar por um dia ou por uma semana, você acha que vai ser fácil? Eu duvido, vai ser extremamente difícil. Mas existe um livro da Bíblia, em Tiago 1,19, que diz o seguinte: meus amados irmãos, tenham em mente isso. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1,19 e 20. Levando em consideração esse versículo, a primeira dica que eu te dou para que você consiga parar de reclamar é você ser rápido para ouvir. Mas como assim, cara, ser rápido para ouvir? A primeira coisa que você faz diante de um problema e diante da interação com as outras pessoas, numa conversa, no seu trabalho, quando você recebe ali uma ordem, quando você participa de alguma reunião, ou quando acontece alguma coisa que você não gostou a princípio, que a nossa primeira atitude seja a gente ser rápido em ouvir. Porque quando a gente pula essa etapa de ouvir, a gente não percebe como que as outras pessoas estão, o que levou a pessoa a tomar determinada decisão. A gente não percebe muitas das vezes se a nossa esposa estava num dia ruim, ou se o nosso amigo que falou uma coisa que a gente não gostou estava num dia ruim. E acaba que quando a gente não escuta as pessoas,
a gente toma opiniões precipitadas. E eu posso te dizer uma coisa, todo mundo passa por um dia ruim. Todo mundo passa por um dia ruim e todo mundo pode tomar decisões ruins, entendeu? Não existe uma forma só de resolver um problema. Existem várias formas, boas ou ruins, para resolver um problema. Mas que nós sejamos mais rápidos para ouvir as pessoas e ouvir tudo o que as outras pessoas têm a dizer antes da gente formar a nossa opinião. Ouvir é uma porta que a gente abre para que a gente venha sair de dentro desse ciclo de reclamação e a gente pare de pensar somente em nós, somente na nossa opinião. Somente eu sou o cara, eu sou bom. Se a pessoa não fez exatamente do jeito que eu estou pensando, isso não vai dar certo, é uma coisa que vai dar errado, vai ser ruim. Não, cara, não necessariamente. Não é porque a pessoa não fez o que a gente quer que vai ter algum problema ou que as coisas não vão dar certo. E o que você já parou para pensar se a opinião da outra pessoa é melhor do que a sua opinião? Isso daí é loucura. Às vezes a gente não pensa nisso, a gente acha que só a gente sabe das coisas e pronto. Mas se as outras pessoas tiverem ideias melhores do que a nossa e a gente não está disposto a ouvir, não adianta de nada. A gente vai seguir no caminho errado, tendo dificuldades, só porque a gente não quis ouvir a outra pessoa. A segunda dica aqui no versículo é que a gente venha a ser tardio para falar. Então, isso é uma coisa que se complementa. Primeiro você escuta, depois você fala. Depois você fala. Se você quiser trocar essas etapas, você vai se frustrar e você vai continuar nas reclamações, continuar se estressando, continuar preocupado, porque primeiro você tem que escutar, depois você fala. E o terceiro passo é você ser tardio ao se irar. Tardio ao se irar. Não é porque as coisas não aconteceram da forma que você planejou que você tem que se irar, que você tem que se preocupar, que você tem que... Porque se você pode resolver o problema, por que você vai se preocupar? Só você chegar e resolver. Se você não tem condições de você resolver esse problema, então para que você vai estressar também? Porque você não vai conseguir resolver ele mesmo. Então para que você vai se estressar? Nós temos que ser tardios ao nos irarmos. Mas, na verdade, a gente se estressa porque a gente acha que a gente vai... se eu pegar para resolver o problema, a minha solução vai ser melhor. Só que não vai. Tanto é que o complemento desse versículo, ele diz que seja tardio ao se irar, porque a ira do homem não provoca a justiça de Deus. Então, não é porque você se estressou, não é porque as coisas não aconteceram do jeito que você queria, que isso daí vai trazer justiça. Não, cara. Você tem que ter humildade de entender que a sua justiça não necessariamente é a coisa certa. Nossa, tá muito, muito subjetivo. Eu tô falando sério. Porque a gente acha que porque a gente foi prejudicado de uma certa forma, a gente foi injustiçado. Mas às vezes não. Às vezes quando a outra pessoa que está tomando determinada decisão, ela tinha outras coisas que ela tinha que analisar para chegar nesse determinado ponto. Pontos que a gente não sabe. E como que você vai ser justo se você não tem todas as informações? Então a gente não sabe. Talvez o nosso chefe também não saiba. Talvez a nossa esposa, da nossa família, os nossos amigos também não sabem. Mas existe um ser que sabe de todas as coisas, que é Deus. Ele vê o que eu não vejo. Ele sabe o que eu não sei. E nós devemos ser humildes de entender e de aceitar a justiça de Deus. Ninguém gosta de estar perto de uma pessoa que vive reclamando. Se você olha para o lado e vê que quando você chega em determinado lugar, as pessoas estão indo embora, esse daí pode ser um sinal que você tem vivido uma vida de reclamação. E como eu disse antes, a reclamação ela é contagiante. E se você não quer ser contaminado por isso, se afaste desse comportamento, se afaste dessas situações. Se não der para se afastar, entenda que você
você não necessariamente precisa se estressar com isso. Quando a gente reclama, a gente acha realmente que a gente pode resolver. Mas e se eu te disser que Deus nunca perdeu o controle da situação? Deus nunca perdeu o controle. Quando a gente está reclamando, na verdade a gente está querendo dizer que Deus, ele errou, que ele perdeu o controle da situação e a gente tem que intervir para resolver esse problema. E não, cara. Não, Deus nunca perdeu o controle. Deus, ele sempre está no controle da nossa vida, sempre está no controle de toda a situação. Está no controle da situação. E eu quero te convidar a vencer esse impulso, esse hábito, esse reflexo de ficar reclamando com ouvir mais, com falar menos, se irar menos e confiar no Senhor, que Ele sabe de todas as coisas, certo? Muito obrigado pela sua atenção, espero que esse vídeo ele tenha te ajudado de alguma forma. Valeu!